Olá, seja bem-vindo ao Pré-Veste UEA. Eu sou o professor Edson Botelho, sou do sexo masculino, com 58 anos de idade, sou pardo, cabelos e olhos pretos, estatura alta, e hoje eu estou trajando uma calça brim marrom e uma camiseta vermelha. O ambiente da sala que eu escolhi é um estúdio de televisão e vou usar telas interativas para as suas anotações. E o assunto da aula de hoje será coerência textual, onde nós vamos revisar itens importantes que vão envolver a coerência. Edson, o que é coerência? Coerência é lógica. Quando você escreve uma redação, seu professor entende a sua ideia? É o que nós vamos abordar hoje. E vamos começar com a questão número 1. Sobre coerência, é falso afirmar que a coerência narrativa é o respeito às partes da narrativa e à lógica existente entre essas partes. Letra B, a coerência argumentativa é o respeito à estrutura argumentativa e ao raciocínio argumentativo. Letra C, coerência figurativa é o respeito à combinatória de figuras para manifestar um dado tema, proposto pela UEA. Coerência temporal diz respeito às leis, da sucessividade dos eventos. E a letra E, a coerência no nível da linguagem é a liberdade de escrever de qualquer forma usando vários níveis de linguagem. Ei, uma questão até difícil essa, né? Porque muitas pessoas pensam que eu não posso colocar uma narrativa dentro de uma redação. Lógico que eu posso. Eu posso muito bem exemplificar, através de uma história, o que aconteceu, para dar base ao meu argumento. Já a coerência argumentativa, eu vou respeitar essa estrutura argumentativa, essa lógica de sequenciação. E a letra C é a mais polêmica de todas, né? A coerência figurativa é o respeito à combinatória de figuras. Muitas pessoas acham que eu não posso usar figuras de linguagem na redação. Lógico que eu posso, pois eu tenho as figuras de sintaxe, como a elipse, zeugma. Então eu posso, inclusive a metonímia é muito usada. A partir do momento que o aluno coloca, é importante o governo criar, o governo não cria, gente. Quem cria são os governantes. Então, figuras de linguagem podem ser utilizadas. Mas está lógico aqui que eu vou marcar a letra E. Por quê? A coerência no nível da linguagem é a liberdade de escrever de qualquer forma. Opa, cuidado! Existem níveis de linguagem, né? Eu tenho o nível de oratória, o culto, o coloquial e o familiar. Cuidado! A redação deve ser escrita em norma padrão, norma culta da língua portuguesa. Nada de escrever de qualquer forma, evitando gírias, evitando aglutinações de palavras, evitando contrações, nada de pra, pró, pro, que é um terror isso aí, né? Então, muito cuidado. Norma culta da língua portuguesa. Questão 1, letra E. Na questão número 2, assinale a alternativa errada. Ao encadear a sua redação com conectores, os segmentos do texto, devemos usá-los de acordo com a relação que queremos dar a essa união. Por exemplo, se quisermos passar uma ideia de oposição, devemos usar conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia. Letra B. A coerência deve ser entendida como um fator que se estabelece no processo de comunicação. A coerência na letra C não existe antes do texto, mas constrói-se simultaneamente durante a construção do texto. Excelente, né? Extremamente ou estreitamente relacionada com a intenção que você tem e os conhecimentos que você vai empregar na sua redação, o conhecimento dos interlocutores. Na letra D, a microestrutura refere-se à concisão, ou seja, ligação das frases, a concatenação entre as partes do texto, traços morfossintáticos que garantem o encadeamento lógico. E na letra E, a coerência é uma das características textuais mais importantes que nós temos, que depende da interação do texto, do seu produtor e daquele que procura compreendê-lo. Muito dependente do receptor, muito depende, né, do receptor, de você, que eu, né, que sou o corretor, de seu conhecimento do mundo e da situação de produção do texto, e do grau de domínio dos elementos linguísticos constantes do texto. Nossa, questão bem complicada essa, né? Mas está bem clara a resposta. Eu digo complicado porque são assuntos que pouca gente trabalha em sala de aula. Mas nós vamos marcar aqui a letra D. Por quê, Edson?
A microestrutura refere-se à concisão. Não, ela se refere à coesão. Concisão é síntese. O que é síntese? Limpeza do texto. Tá? Então, coesão, ou seja, a ligação das frases que vão estabelecer uma ideia. Lembrando que a microestrutura é diferente da macroestrutura. A macroestrutura é o todo, o começo, meio e fim. A microestrutura é esse encadeamento de ideias, os aspectos morfológicos, os aspectos sintáticos, que vão garantir esse encadeamento lógico. Muito inteligente essa questão. Vamos agora à questão número 3. Assinale a alternativa errada. O tema é praticamente a origem de sua redação, pois é a partir dele que o leitor vai refletir, posicionando-se ou posicionar-se e escolher os argumentos que serão desenvolvidos. Linda essa parte, né? Letra B. Garantir a coerência textual é fazer com que as ideias se completem, ou seja, é fazer com que o raciocínio seja linear e progressivo. Letra C. Os argumentos serão desenvolvidos nos parágrafos de desenvolvimento do texto. Letra D. Garantir a coerência textual é fazer com que as ideias se completem, ou seja, é fazer com que o raciocínio seja linear e progressivo. E na letra E, a dissertação possui 3 tipos de parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. A tese não precisa aparecer logo no primeiro parágrafo, pode ser colocado no desenvolvimento. Opa, que é isso? Não. Tá? Marquem a letra E. A dissertação possui 3 tipos de parágrafos: introdução, desenvolvimento e conclusão. A tese, obrigatoriamente, deve aparecer na introdução. Você vai colocar o tema, logo depois a tese. Por quê? Olha aí as ideias coesas, né? Não vai dizer coeso não, hein? A pronúncia é coeso. Por que as ideias devem estar coesas? Porque se você apresentou um tema, se você apresentou um problema, porque todo tema de redação é um problema. Por isso, o que eu faço com o problema? Resolvo. Se você apresenta o tema, você tem que expressar a sua opinião sobre esse tema. Então, olha aí, consumismo. Eu sou contra ou a favor ao consumismo? Eu sou a favor. Por quê? Porque garante uma movimentação da economia brasileira. Agora, dizer esse negócio de consumismo exacerbado ou descontrolado, não, cada pessoa consome o que quer. Então, vocês estão vendo? Eu apresentei logo meus argumentos, que serão desenvolvidos, desculpa esse pleonasmo, tá? Serão desenvolvidos no desenvolvimento, né? Que pleonasmo feio esse, né? Que serão desenvolvidos no desenvolvimento. Aí, depois, eu vou apresentar uma solução lógica para isso. Pronto, aí está. Na questão número 4, eu tenho um texto. A educação pública está comprometida. Para tanto, é preciso valorizar o trabalho dos professores, dando a eles melhores condições de trabalho, reajustando seus salários e dando uma oportunidade para eles se capacitarem. A educação é e continuará sendo uma prioridade do governo. Temos uma introdução, não adianta, né? Colocamos o tema. Qual é o tema? É educação pública no nosso país. Qual é a minha tese? Ela está comprometida. Quem te disse isso? Eu. Então, prova para mim. Para tanto, é preciso valorizar o trabalho dos professores. Olha que maravilha. Dando a eles melhores condições de trabalho, reajustando os salários e dando mais oportunidade para eles se capacitarem. A educação é e continuará sendo uma prioridade no governo. Pergunta da UEA. O texto acima apresenta ideias coerentes, erros de pontuação, incoerência textual, falhas de sintaxe ou vocabulário arcaico. Para muitas pessoas, essa é uma questão até errada, né? Mas cuidado, porque a resposta é letra C, incoerência textual. Mas, Edson, se eu tenho ideias coerentes, por que eu tenho uma incoerência textual? Vamos examinar o texto. Olha as ideias como estão todas coerentes até um determinado ponto. Olha aí, é isso que as pessoas não entendem essa questão. A educação pública está comprometida. Sim, todo mundo sabe disso. Aí o que eu preciso fazer para melhorar? Valorizar o trabalho dos professores, dar a eles melhores condições de trabalho, reajustar seus salários e dando mais oportunidades para eles se capacitarem. Você não concorda que isso está coerente? Ótimo. Só que eu apresentei logo uma incoerência em seguida. A educação é e continuará sendo uma prioridade do governo. Se é uma prioridade, por que precisa de tudo isso? Viu? Então, eu tenho letra C, incoerência textual. As ideias acima estão todas coerentes, não há erros de pontuação. Então, olha aí.
Não tenho falha de sintaxe alguma, por sinal, muito bem feito esse texto, tá? E vocabulário arcaico, não temos vocabulário arcaico, cuidado com isso, né? Nada de colocar essas palavras horrorosas como não obstante, por conseguinte, maxime, porventura, né? Isso não funciona mais, né? Então, o texto, na realidade, apresenta incoerência textual. Vamos agora à questão 5. Assinale a alternativa incorreta. O texto dissertativo expositivo pode ser construído através da estrutura textual típica de uma introdução, desenvolvimento e conclusão. O mais importante na letra B do que seguir uma estrutura rígida é que haja exposição de ideias certas e bem organizadas sobre um determinado tema. Letra C. Na introdução é feita a apresentação do tema, que será abordado com possível contextualização num universo mais amplo no qual o tema se encontra inserido. Neste momento é feita também uma definição do objetivo do nosso trabalho. Na letra D, eu tenho, no desenvolvimento do texto é feita uma explicação clara e subjetiva do tema, havendo uma exploração de todas as suas vertentes e de todos os aspectos principais e secundários relativos ao mesmo. E na letra E, na conclusão, ocorre a reafirmação do tema, sendo feita a síntese dos conteúdos abordados ou uma proposta social. Antes de dar a resposta, eu quero comentar 2 letras com vocês. Quero comentar a letra A. Sabe por quê? A UEA colocou aqui o texto dissertativo expositivo. Todos vocês sabem que uma dissertação é a defesa de uma ideia. Essa defesa pode ser feita de forma expositiva ou de forma argumentativa. Qual a diferença? Na expositiva, você apenas expõe seus pontos de vista. Eu não tenho interesse em convencer você. Não me interessa. O que interessa é eu apresentar a minha opinião e acabou. Já na argumentativa, você vai tentar me convencer a pensar como você. Então, essa letra A está muito bem feita, né? O texto dissertativo expositivo pode ser construído através da estrutura textual típica de uma redação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Só uma orientação. Quando você estiver fazendo a sua redação, não coloque essa palavra através, tá? É tão feia, né? Através é quando você olha de um lugar para outro, né? Através da vidraça de minha janela, pude ver o caótico trânsito de Manaus. Tudo bem, aí deu certo. Você vai usar por meio de, tá bom? Aí eu tenho na letra C, também bem importante, na introdução é feita uma apresentação do tema. Olha que lindo isso, que será abordado com possível contextualização. Sempre falei isso daqui, né? Contextualize. E depois você vai apresentar um universo amplo no qual o tema se encontra inserido. Mas nós vamos marcar aqui, lógico, a letra D, né? No desenvolvimento é feita uma explicação clara e subjetiva. Que horror! Subjetividade não há espaço para nós, né? Ó, objetivo, subjetivo, razão, emoção. Para evitar a subjetividade, você deve não usar adjetivos em excessos, uso da primeira pessoa. Há uma série de informações que trazem essa subjetividade. Agora, o resto está bonito, né? Ó, havendo uma exploração de todas as suas vertentes, você tem uma ideia, procure explorar o máximo possível, né? De forma criativa. E de todos os aspectos principais e secundários. Todo tema, né? Todo tema vai trazer uma opinião e um argumento. Esses argumentos terão sempre uma ideia principal e várias secundárias. Por isso que você vai começar o seu desenvolvimento com o seu argumento, que será o seu tópico frasal. O que é o tópico frasal? A frase mais importante do texto. E aí você vai começar com ideias secundárias, inseridas os operadores argumentativos. O pois, o porquê, o visto que, o já que. Né? E na letra E, olha que bonito, a conclusão ocorre a reafirmação do tema. Não esqueça, toda vez que você for fazer uma conclusão, comece com o tema. Então, você pode começar assim, olha, a fim de minimizar esse problema, olha aí, você vai fazer isso. Então, marquem, por favor, a letra D. Não é subjetivo, é objetivo, tá bom? Então, é feita uma explicação clara e objetiva. Na aula de hoje, nós abordamos os efeitos da coerência textual, um assunto muito importante para o vestibular da UEA. Siga o Pré-Veste UEA em todas as redes sociais. Eu estou esperando por você lá. Até lá!